Oi, minhas queridas. Chega mais. Senta aqui perto de mim. Eu me chamo Dirce. Hoje eu tenho cabelo branco, mão marcada e um coração que já foi remendado mais vezes do que eu consigo contar. E eu vou te dizer uma coisa: tem lembrança que não envelhece, tem dor que fica jovem dentro da gente do mesmo jeito. Eu era só uma menina quando o chão da minha vida abriu. Eu devia ter uns 10 anos quando minha mãe morreu. Foi numa curva de estrada, dessas de terra vermelha, onde a poeira sobe e parece que o mundo fica sem cor. A carroça vinha pesada demais, carregada até o limite, e o cavalo se assustou com um barulho que ninguém sabe dizer qual foi. O bicho empinou, relinchando como se tivesse visto assombração, e virou tudo numa sacudida só. Meu pai conseguiu se jogar, mas minha mãe estava sentada atrás, não teve tempo. Ela ficou no meio da estrada, com o vestido florido aberto no chão, como se o tecido tivesse tentado abraçar ela por último. Depois disso, foi só silêncio. Um silêncio tão grande que a gente começa a escutar a própria respiração com medo. Ficamos só nós três, eu, meu irmãozinho Tuca, 4 anos menor, e meu pai, Paulo, viúvo ainda novo. E eu aprendi cedo uma verdade que ninguém gosta de dizer em voz alta. Homem viúvo com 2 filhos pequenos vira problema na boca dos outros. Vira assunto, vira julgamento. Como é que ele vai dar conta? Perguntavam na rua. A casa que a gente morava era alugada, simples, mas arrumadinha. Minha mãe fazia questão. Tinha cheiro de manjericão no quintal, cheiro de casa viva. Mas depois que ela se foi, parecia que até o manjericão murchou junto. O aluguel venceu junto com o luto, o dinheiro foi para o enterro, e o restaurante onde meu pai fazia bico dispensou ele, porque ele ficou quebrado por dentro. O patrão falou que era melhor ele descansar um tempo, mas a gente sabe o que isso quer dizer. Mandaram embora com educação. Daí foi uma queda atrás da outra. Teve uma fase que a gente dormia no chão da sala de uma conhecida com um cobertor fino, como se a gente tivesse virado visita permanente da miséria. Meu pai tinha família, sim, mas ele tinha casado com minha mãe contra a vontade de todo mundo. Minha mãe era errada para os padrões deles, mais pobre, mais escura, de um lado da cidade que a família dele fingia que não existia. Quando ele escolheu ela, eles viraram as costas. E meu pai, orgulhoso do jeito dele, preferia passar fome do que voltar pedindo ajuda para quem tinha desprezado o amor da vida dele. Foi nessa hora que apareceu a solução. Uma senhora comentou que conhecia alguém que conhecia o dono de um cafebre abandonado no fim do bairro, perto do brejo. Ninguém queria morar lá. Ela disse: ele deixa vocês ficarem, não cobra nada, mas também não garante nada. Meu pai ficou olhando para o chão, as mãos tremendo, agradeceu baixinho. Era o que tinha. No dia da mudança, a gente não tinha nem caminhão. Um vizinho levou nossas coisas num caminhão velho de lenha, com cheiro de serragem grudado na madeira. Eu lembro disso como se fosse hoje. O barulho do motor, o vento batendo no rosto e a sensação de que a gente estava indo para um lugar onde ninguém ia achar a gente. Quando a gente desceu na frente daquele casebre, eu senti o estômago revirar. O portão estava pendurado torto, rangendo numa dobradiça enferrujada. Na entrada, lixo acumulado de anos, saco rasgado, resto de móvel quebrado, entulho, coisa apodrecida. O sol batia em cima e fazia o fedor virar uma nuvem. Mas pior do que o lixo eram as pessoas. Os vizinhos estavam encostados na cerca do outro lado da rua, de braços cruzados, olhando como quem assiste um castigo. Olha só onde foram parar. Agora acabou de vez. Meu pai ficou rígido ali na frente, segurando uma trouxa de roupa. Eu estava do lado dele, com o Tuca agarrado na minha saia, tremendo de medo e de vergonha, e eu senti uma vontade doida de gritar com todo mundo. Mas antes que eu abrisse a boca, meu pai apertou meu ombro e sussurrou:
Não discute com quem se alimenta da dor dos outros. Aquilo entrou em mim como ferro quente e ficou. Meu pai pegou uma pá velha, começou a empurrar o lixo para o lado, moscas grossas rodavam, o fedor subia como ofensa. Tuca, com a voz fininha, perguntou: Dirce, a gente vai morar aqui, nesse lugar feio? Eu passei a mão no cabelo suado dele e menti, porque era a única coisa que eu tinha para dar naquele momento. Vai ficar bom, Tuca, você vai ver. A porta da casa estava pendida, roída de cupim, aberta como se tivesse desistido de ser porta. A gente entrou. Minhas queridas, eu nunca vou esquecer aquele cheiro. Cheiro de abandono, de mofo, de umidade, de solidão velha. Chão de cimento rachado, gelado, uma goteira pingava numa lata no meio da sala. Tic, 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 como se a casa tivesse contando o tempo da nossa desgraça. No quartinho dos fundos, atrás de uma cortina rasgada, tinha um banco de marceneiro e um móvel enorme de madeira escura, coberto com um lençol encardido, cheio de poeira. Parecia coisa de outro século, e eu lembro de olhar aquilo e sentir um arrepio que eu não sabia explicar. No fim da tarde, apareceu um homem na porta. Entrou sem pedir licença, rodou a casa inteira, levantou o lençol do móvel só para bisbilhotar e disse com um ar de dono do mundo: Tá bom, podem ficar. E saiu deixando um rastro de desprezo no ar. A noite chegou com fome e silêncio. Meu pai acendeu um fogareiro velho, fez uma sopa rala com batata murcha e chuchu que uma vizinha tinha dado por pena. A gente comeu em 3 canecas amassadas, sentado no chão. Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. Tuca dormiu logo, pequeno demais para entender o tamanho do que estava acontecendo. Eu fiquei acordada, escutando a goteira, o vento entrando pelos buracos e meu pai acordado no banco de marceneiro, remendando a tranca da porta, com um ar de arame. Ele murmurou, mais para ele do que para mim: Porta é dignidade. E eu entendi que naquela casa, naquela miséria toda, meu pai ainda estava tentando segurar a nossa dignidade com as próprias mãos. Só que a paz durou pouco, porque naquela mesma noite, no escuro do brejo, alguém começou a rondar o nosso quintal. E foi aí que eu percebi: a gente não tinha só pobreza para enfrentar, a gente tinha gente. Naquela noite, depois que ouvi os passos rondando o quintal, eu não dormi mais. Fiquei deitada, olhando o teto manchado, contando as goteiras, tentando adivinhar se aquilo era medo meu ou aviso. Meu pai ficou sentado perto da porta com um pedaço de madeira na mão, como se pudesse segurar o mundo com aquilo. Quando o dia clareou, o brejo soltou aquele cheiro úmido, pesado, que entra no peito e não sai. Tuca acordou tossindo, uma tosse feia, funda. Meu pai ficou apavorado. Enrolou o menino no cobertor fino e saiu correndo para o posto de saúde. Eu fiquei sozinha naquela casa. Foi ali que eu virei mulher sem ninguém pedir licença. Peguei uma vassoura velha, varri o chão, abri as janelas mesmo com frio, lavei as canecas com água gelada. Não era limpeza, era tentativa de controle. Se eu arrumasse a casa, talvez a vida também se ajeitasse. Meu pai voltou horas depois com o rosto queimado de vergonha. No posto, disseram que não tinha xarope. Volta semana que vem. Ele sabia, e eu também, que pobre sempre volta depois. Ele não reclamou, só trouxe um picolé de limão para o Tuca, gasto dos últimos trocados. Meu irmão sorriu com os lábios tremendo de frio, e meu pai virou o rosto para esconder o choro. Naquela tarde, meu pai trabalhou no banco de marceneiro como se estivesse lutando contra algo invisível. Pregou, lixou, martelou. Quando o sol começou a cair, ele tinha feito uma porta de verdade. Fechou o trinco e respirou fundo. Naquela noite, pela primeira vez, eu dormi um pouco melhor. Mas no dia seguinte, ele apareceu. Bateu no portão com educação exagerada.
Usava a camisa bem passada, sorriso treinado e chapéu de palha na mão. "Bom dia, seu Paulo", meu pai respondeu desconfiado. "Meu nome é Edmundo, mas todo mundo me chama de Mundico. Sou o responsável pelas regularizações aqui do bairro." A palavra soou bonita demais para um lugar tão feio. Regularizações. Ele entrou sem ser convidado. Olhou tudo, elogiou a porta nova, passou a mão na madeira como quem avalia a mercadoria. "Bonito isso, viu? Família trabalhadora merece tranquilidade." Meu pai não respondeu. Mundico baixou a voz como se estivesse fazendo um favor. "Só tem um problema. Essas melhorias chamam atenção, e atenção traz denúncia. Denúncia de ocupação irregular, de obras sem autorização. Isso dá dor de cabeça." "E o que o senhor quer dizer com isso?" meu pai perguntou, a voz já dura. "Que eu posso ajudar. Conheço as pessoas certas. Com o parceiro certo do lado, ninguém perturba. Entende?" Eu entendi. Meu pai também. "Eu não preciso de parceiro nenhum", ele disse firme. "Não estou fazendo nada errado." O sorriso de Mundico endureceu. "Você está cometendo um erro." Virou as costas e foi embora, mas antes soltou: "Depois não diga que eu não quis ajudar." Naquela noite, jogaram pedras no telhado. 3. Secas, precisas. Recado. Nos dias seguintes, o bairro virou um olho só em cima da gente. Gente passando devagar na frente da casa, cochichando, crianças gritando pro Tuca: "Ó o menino do brejo, ó o fedorento!" Meu irmão voltava chorando, se escondendo atrás de mim. Eu abraçava ele e prometia que ia melhorar, mas por dentro eu sentia que alguma coisa estava se fechando em volta da gente. Mundico voltou. Dessa vez com outro homem, mais velho, terno escuro, cara séria. "Esse aqui é o seu Argemiro", Mundico apresentou. "Ele cuida das regularizações oficiais." Argemiro pediu documentos, contrato, autorização, papel. Meu pai explicou que a casa estava abandonada, que tinham deixado a gente ficar. "Isso não existe", Argemiro disse frio. "Casa tem dono, tem imposto, tem regra." "Então o que eu faço?" meu pai perguntou. Mundico respondeu com a maior naturalidade do mundo: "Regulariza por fora, sem burocracia. O senhor paga uma quantia mensal e a gente garante a tranquilidade." "Quanto?" "Metade do que o senhor ganha." Meu pai riu sem alegria. "Metade disso meus filhos passam fome." Mundico deu de ombros. "É o preço da paz." Quando eles foram embora, meu pai sentou no chão e chorou como eu nunca tinha visto. Eu abracei ele pela cintura e senti o corpo inteiro dele tremer. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado no banco de marceneiro, olhando para as próprias mãos. De manhã, voltou do trabalho com um caderno velho, achado no lixo da obra. "Dirce, eu vou anotar tudo. Data, nome, valor, ameaça, tudo." Eu não sabia, mas ali meu pai tinha escolhido lutar do único jeito que podia, com a verdade escrita. Os dias ficaram mais pesados. Mundico apareceu mais 2 vezes. Meu pai sempre dizia que estava juntando o dinheiro. Na verdade, estava juntando prova. Até que um dia, enquanto eu limpava o quartinho dos fundos, vi uma tábua solta na parede. Puxei com cuidado. Atrás, um buraco escuro. Enfiei a mão e tirei de lá dentro um caderno antigo, capa dura, cheiro de mofo e tempo. Na primeira página estava escrito: "Diário de Amália Santos, 1947. Meu coração disparou. Eu sentei no chão e comecei a ler. E entendi, linha por linha, que aquela casa já tinha sido palco da mesma maldade. Amália era viúva, tinha uma filha pequena, costurava, bordava, sobrevivia, até começarem a cobrar taxas, autorizações, dinheiro, até ameaçarem tirar a filha dela, até declararem ela incapaz,
até levarem Amália para um asilo de onde ela nunca mais voltou. Na última página, uma frase marcada fundo no papel: "Não peça para calar quem te persegue, faça a verdade falar sozinha." Eu chorei agarrada naquele caderno. Quando meu pai voltou, eu entreguei o diário tremendo. Ele leu tudo em silêncio. No fim, fechou devagar e disse: "É a mesma coisa, Dirce, exatamente a mesma coisa." Naquele dia, eu entendi que a nossa história não era azar, era repetição, e que alguém, muitos anos antes, tinha tentado avisar. Depois que meu pai leu o diário da Amália, a casa nunca mais foi a mesma. Não porque ficou melhor, mas porque ficou acordada. Meu pai passou a juntar o caderno dele com as anotações e o diário dela como se fossem uma coisa só. À noite, à luz de vela, ele escrevia com letra firme datas, nomes, valores, ameaças, e eu observava em silêncio, sentindo que alguma coisa estava sendo construída ali. Não era porta, não era parede, era coragem. Foi numa tarde nublada que ela apareceu. Meu pai voltou para casa acompanhado de uma mulher jovem, magra, olhos cansados demais para a idade. Ela parou no meio da sala e olhou em volta como quem reconhece um sonho antigo. "Eu nasci aqui", ela disse baixinho. Era Vera, filha da Amália. Quando ela contou a história dela, o chão pareceu ceder. Falou da infância roubada, da mãe levada à força, das cartas do asilo. Tirou da bolsa papéis amarelados, dobrados com cuidado. "Minha mãe escreveu até o fim", ela disse. Ela sabia que alguém precisava saber. Meu pai segurou aquelas cartas como quem segura relíquia. Agora não era mais só a nossa palavra, era um coro de vozes caladas. Nos dias seguintes, Vera passou a frequentar nossa casa. Juntos, organizamos tudo: o diário, as cartas, o caderno do meu pai. Uma caixa de madeira virou cofre da verdade. Mas Mundico percebeu. Veio mais duro, mais agressivo. Disse que sabia do radialista. Disse que a gente estava cavando a própria cova. Jogaram pedras no telhado, mandaram falsos fiscais. Meu pai perdeu o emprego. Mesmo assim, ele não recuou. O radialista Luiz ouviu tudo e decidiu falar. No domingo de manhã, a cidade inteira ouviu pelo rádio a história da Amália e a nossa. Nome não foi dito, mas todo mundo entendeu. Era impossível fingir que não sabia mais. No dia seguinte, vieram despejar a gente. Só que não encontraram uma família sozinha. Encontraram uma rua inteira. Mais de 100 pessoas de braços dados, em silêncio, na frente da nossa casa. Gente que também tinha sido ameaçada. Gente cansada de calar. Quando tentaram forçar, apareceu um homem diferente. Documento verdadeiro no peito, voz firme. Ministério Público. Ali, na frente de todo mundo, Mundico e Argemiro perderam a pose. Não gritaram, não ameaçaram, só baixaram os olhos. A investigação começou. Meses depois, veio o julgamento. Eu estava lá. Vi meu pai contar tudo. Vi Vera falar pela mãe. Vi o diário da Amália ser lido em voz alta, como se ela mesma estivesse na sala. Vi os homens que se diziam donos de tudo serem condenados. Não senti alegria, senti alívio. A vida seguiu. Meu pai voltou a trabalhar, Vera ficou perto da gente, o tear da Amália voltou a funcionar, ensinando outras mulheres a viver do próprio trabalho. O bairro mudou.
Hoje, velha, sentada na minha cadeira de balanço, eu conto essa história porque prometi. Prometi ao meu pai, prometi a Amália, prometi a mim mesma. Para que ninguém ache que injustiça é destino, para que ninguém aceite humilhação como normal, para que a verdade nunca mais precise ficar escondida dentro da parede.